Números 19. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes, na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão água da fonte por cima. Então, um homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no 3º e no 7º dia, e no 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará as suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Números 20. No 1º dia do mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem.
Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel: Tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: Iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: Vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, e, quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered.
partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: Brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: Deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhes as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: Venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele.